Pessoal, vamos então retomar a nossa aula, tá? Vamos falar agora sobre campo visual. Bem, o que a gente entende por campo visual? É aquela região delimitada pelo espelho no qual os raios refletidos nela chegam ao observador. Então aqui, o que nós temos? Nós temos um espelho, nós temos o nosso observador e temos dois pontos, no caso 1 e 2, podem ser considerados também como objetos 1 e objeto 2, ok? E aqui embaixo nós temos o chamado, a imagem ou o oposto do nosso ponto O, que a gente chama de O'. Já já vocês vão ver o porquê que ele vai ser importante para a nossa análise de campo visual, tá? Então, como que a gente vai fazer para analisar esse campo visual? Bom, nós queremos localizar a região que vai ser visível ao observador O através do nosso espelho. Ou seja, nós queremos encontrar o campo visual delimitado por essa região, pela região do espelho, ok? Que será observada pelo nosso observador, ok? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos considerar, então, um raio incidindo do nosso ponto 1 a uma das extremidades do nosso espelho, como você pode perceber aqui. Então, além do raio ser incidido, ele também será refletido, de modo que ele chegue até o nosso observador. O que a gente vai fazer agora com esse ponto 2? A mesma coisa, porém, aqui o raio vai incidir de 2 a outra extremidade do espelho, vai ocorrer também a reflexão, de modo que esse raio refletido também vai chegar ao nosso observador. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos prolongar o raio incidente de 1 e o raio incidente de O, de 2, desculpe. A gente já sabe que a interseção do prolongamento desses raios vai dar justamente no ponto imagem do nosso observador, que é o nosso O'. Tudo bem? E também sabemos que a interseção dos raios refletidos por 1 e 2, pelo espelho de 1 e 2, a interseção vai ser justamente o nosso observador. Porque é o campo, nós estamos analisando aqui o campo visual com relação a esse observador. Bem, essa parte rasurada em azul será justamente o campo observável do nosso observador, ou seja, quando ele olhar, quando ele fixar os olhos nesse espelho, ele vai conseguir observar todos os pontos situados nessa região aqui, desse nosso, digamos, esse quadrilátero, ok? Então, vai ter pontos nessa região, então, que ele vai conseguir enxergar, porém, o que tiver fora desse campo visual, ele não vai conseguir enxergar. Como, por exemplo, aqui nós colocamos o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. O observador vai conseguir enxergar os pontos 5 e 6 porque eles estão dentro desse campo visual, porém ele não vai conseguir enxergar os pontos 3 e o ponto 4, pelo fato de eles estarem fora do campo visual. Para entender melhor o quanto é importante no nosso cotidiano o conceito de campo visual, vamos analisar essa imagem. Bom, aqui nós temos um espelho retrovisor, ok? No nosso caso aqui, o observador será o motorista. Nessa situação, esse retrovisor ele está regulado de uma maneira incorreta ou desregulado.
Por quê? Porque o observador, no caso o motorista, ele não consegue enxergar a lateral do carro, impedindo que ele consiga enxergar, por exemplo, uma possível ultrapassagem de uma motocicleta ou de um outro carro. Isso poderia causar um acidente. Então, a maneira mais correta do campo visual do motorista, que no caso é o observador, seria ele poder enxergar a lateral do carro e poder enxergar melhor a rua, para que ele possa perceber quando, por exemplo, algum veículo ou alguma motocicleta possa fazer uma ultrapassagem. Então, nesse caso, o campo visual está mais adequado para o motorista. Tudo bem? E no outro caso do retrovisor do motorista, nesse caso, o motorista continua sendo observador. Aqui a gente vê que o retrovisor também está desregulado, porque ele não mostra, nesse caso, a lateral do carro e também não mostra o meio-fio. Nesse caso, o motorista, ao estacionar ou manobrar o carro, ele poderia correr o risco das rodas baterem no meio-fio, na calçada, ou subirem no meio-fio, podendo atropelar algum pedestre. Então, esse campo visual não é o adequado para o motorista. O adequado seria essa regulagem, que no caso o motorista consegue ver a lateral do carro, consegue ver o meio-fio e consegue ver quando o pedestre se aproxima ou se afasta do mesmo. Ok? Essa ideia de campo visual, vocês conseguiram perceber que ela é utilizada no nosso cotidiano. Vocês podem não perceber, porém ela é muito importante. No caso do trânsito, ela evita acidentes e faz o motorista ser um pouco mais prudente. Vamos entrar agora na parte de translação de um espelho plano. Vamos analisar nosso primeiro caso aqui. Nós temos aqui um espelho, aqui essa parte para a direita é a traseira do espelho. Nós temos aqui o ponto O, que está representando o nosso objeto. Ele está a uma distância de 2 metros do espelho. Como a gente sabe, a sua imagem, que é o ponto I, também está a uma distância do espelho de 2 metros. Tudo bem? E mais, nós temos que a distância do objeto, da imagem do objeto até o objeto é a soma dessas duas distâncias. 2 metros mais 2 metros, que é 4 metros. Então, a gente está representando aqui a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho de Dzinho. E a distância do objeto à imagem de Dzão. Tudo bem? Agora, nessa segunda imagem, a gente está considerando que o observador, que o objeto, ele se afastou 1 metro desse espelho. Ou seja, inicialmente ele estava a uma distância de 2 metros do espelho, agora ele está a uma distância de 3 metros do espelho. Dzinho igual a 3 metros. O que vai acontecer com a nossa imagem? Ela também vai se afastar 1 metro devido à simetria. Então, ela sempre estará a mesma distância. Da imagem para o espelho, também a imagem estará a mesma distância do espelho. E nesse caso aqui, a distância do nosso objeto à imagem dele também vai aumentar. Ela será de 6 metros, porque é a soma desse tamanho com esse tamanho aqui. 3 mais 3, que é 6 metros. Nesse primeiro caso, vocês repararam que desse primeiro caso para o segundo, o nosso Dzão aumentou em 2 metros. Porém, o nosso Dzinho aumentou em 1 metro. O que isso quer dizer? Que a distância do objeto até a imagem, ela é o dobro da distância
do objeto ao espelho ou da imagem ao espelho. Tudo bem? Então, a imagem do objeto até a distância do objeto até a imagem é o dobro da distância do objeto ao espelho. Tudo bem? É essa relaçãozinha aqui. Dzão igual a 2Dzinho. Agora vamos analisar essa igualdade. Se a gente fizer uma álgebra aqui, dividir os dois lados por ΔT, nós vamos ter uma equação conhecida, que é um espaço dividido pelo intervalo de tempo. Um espaço dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Vocês viram lá na cinemática que espaço pelo intervalo de tempo é velocidade. Então, nesse caso, nós vamos ter a velocidade em relação a Dzão e aqui a velocidade em relação ao Dzinho. Tudo bem? Então, dessa equação aqui, nós temos que D sobre ΔT é a velocidade em relação a Dzão. E 2 vezes Dzinho sobre ΔT é 2 vezes a velocidade de Dzinho. O que essa equação nos quer dizer? Que a velocidade com que o objeto se afasta da imagem ou se aproxima da imagem, ela vai ser o dobro da velocidade com que o objeto se afasta do nosso espelho. Ou seja, a velocidade em relação ao tamanho do Dzão é igual ao dobro da velocidade do comprimento Dzinho. Então, isso quer dizer que a velocidade com que o objeto se afasta a velocidade da imagem se afasta do nosso objeto, ela é maior que a velocidade quando o objeto se afasta do espelho. Da mesma forma, a velocidade quando a imagem se aproxima do nosso objeto, ela vai ser maior do que quando o nosso objeto se aproxima do espelho. Ok? Então, nós temos essas duas relações aqui, tratando da translação de um espelho plano. Vamos analisar agora a rotação de um espelho plano. Bem, inicialmente, nós temos o nosso espelho disposto aqui, ok? Porém, nós queremos rotacionar esse espelho de maneira que ele agora esteja disposto nesse sentido aqui, nessa direção. Então, ele sofreu essa rotação um certo ângulo alfa, ok? Então, esse espelho foi rotacionado a um certo ângulo alfa, ok? Inicialmente, nós temos aqui um raio incidindo nesse espelho e refletindo. Então, nós temos esse ângulo de incidência θ e o ângulo de reflexão θ também. Agora, vamos considerar no segundo caso que o nosso espelho sofreu uma rotação com um certo ângulo alfa. Bom, esse raio de incidência, ele continuará na mesma direção, ele não vai sofrer desvio, porque aqui ele está livre. Então, nesse segundo caso aqui, com o espelho rotacionado, vai ser esse mesmo raio incidente e aqui o nosso raio refletido. Porém, como esse espelho ele sofreu essa rotação, então esses ângulos não poderão ser os mesmos que esses. Então aqui será um ângulo φ, o ângulo de incidência nesse caso para esse espelho rotacionado, e o ângulo de reflexão também será φ, pela segunda lei da reflexão, para o espelho disposto aqui, ok? Agora vamos fazer uma análise dos ângulos que nós temos aqui
com a normal em cada um desses casos. No caso que o espelho está aqui nessa posição, no caso que ele está aqui nessa posição, com ângulo alfa. Primeiramente, vamos prolongar esses ângulos de reflexão aqui, nesse primeiro caso no espelho e nesse outro segundo caso no espelho. De modo que aqui eles vão se interceptarem e aqui será formado um ângulo beta. Ok? Já já vocês vão saber o porquê que a gente está fazendo essa construção. Ok? Aqui nós temos então, vocês já viram em geometria plana o conceito de opostos pelo vértice. Que como nós temos a nossa reta normal tracejada, nós temos que esse ângulo θ é igual a esse ângulo aqui. Então esse ângulo também é θ. Da mesma forma, esse ângulo θ, ele é igual a esse ângulo aqui. Então esse ângulo nós também podemos chamar ele de θ. Aqui é a mesma coisa. Nós temos que esse ângulo vai ser igual a esse, que eles são opostos pelo vértice. Então esse ângulo também é ângulo φ. Tudo bem? Agora nós vamos fazer uma análise. Aqui nós temos um triângulo, ok? Nós temos esse triângulo aqui. Então vamos analisar primeiramente esse triângulo aqui. Ok. Bem, vocês também viram em geometria plana, lá na aulinha de matemática, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, ok? Então nós vamos fazer análise dos ângulos desse triângulo que nós rasuramos em verde aqui primeiramente. Bem, então nós temos que o ângulo alfa mais aqui, nós sabemos que esse ângulo aqui é 90. Então esse ângulo todo é 90 mais θ, que é esse daqui. E nessa parte desse triângulo aqui, nós temos que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui, ele vai ser 90 graus menos esse ângulo φ. Então, esse ângulo aqui é 90 menos φ. Esse ângulo aqui. Nós temos isso. Então, nós já temos os nossos três ângulos, né? Alfa mais 90 mais θ mais 90 menos φ igual a 180. Igual, como a gente pode observar nessa equação aqui. Se a gente arrumar essa equação, nós temos aqui alfa, ele segue, 90 mais 90, 180 graus. E o que sobra para nós é menos φ mais θ, igual a 180. Repare que nos dois lados da equação, nós temos 180. Então, podemos cancelar esses termos. E a gente pode isolar o nosso termo alfa. A gente vai chegar na relação que ele é φ menos θ. Ou seja, alfa, que nesse caso é φ menos θ. Nós chegamos nessa primeira relação. Ok? Para esse primeiro triângulo rasurado em verde. Agora vamos considerar, deixa eu apagar aqui. Nós vamos considerar esse outro triângulo aqui, formado pelo prolongamento dos raios refletidos e por esse raio incidente aqui. Então nós vamos observar agora esse triângulo aqui, azurado em verde. Bem, vamos fazer a análise então. Aqui também a gente sabe das propriedades da geometria plana que a soma dos ângulos internos desse triângulo também é 180 graus,
ok? Então, primeiramente, nós temos o ângulo beta, mais nós temos que esse ângulo todo é θ mais θ, que é 2 vezes θ. E nós temos aqui, nesse lado aqui, nós sabemos que esse ângulo aqui é 90. Porém, esse ângulo aqui, ele é 90 menos φ. E nós sabemos também que o ângulo da normal com o espelho, como ele é perpendicular, então também aqui é 90 graus. Porém, esse ângulo aqui que nos interessa, ele é 90 menos φ. Então, esse ângulo mais esse ângulo dá 2 vezes 90 menos φ, que é o que a gente tem aqui. Então, a gente já conhece os nossos esses nossos 3 ângulos internos desse triângulo rasurado em verde. Então, nós sabemos que esses nossos 3 ângulos é igual a 180 graus. Ok? Das propriedades de geometria plana. Você já veio em matemática. Vamos arrumar essa equação. Então, conservamos o beta, mais 2 vezes θ, mais 2 vezes 90, 180 graus. 2 vezes menos φ, menos 2 vezes φ. Isso igual 180 graus. Repare que de um lado da igualdade nós temos 180 e do outro também temos 180 graus. Então, pela lei do cancelamento, podemos cancelar esses 2 termos aqui. Então, o que nos vai sobrar? Beta mais 2 vezes θ menos 2 vezes φ igual a 0. Vamos isolar o ângulo beta, que a gente quer saber a relação desse ângulo beta com o nosso ângulo alfa, ok? Então, isolando o beta, nós temos que o beta é 2 vezes φ menos 2 vezes θ. Só que da nossa primeira equação, nós temos que φ menos θ é alfa. Então, esse termo aqui, ele é alfa. Então, nós temos que beta é igual a 2 alfa. Olha só, esse resultado é muito importante. Isso nos quer dizer que, como a gente sabe que beta é igual a 2 alfa, com a rotação desse espelho plano, o ângulo do raio refletido, aqui nós temos o raio refletido, ele vai aumentar pelo dobro. Então, conforme esse espelho ele é rotacionado, os raios refletidos nesse espelho rotacionado, ele vai aumentar pelo dobro com essa relação aqui. Sempre beta é igual a 2 vezes alfa. Então, esse ângulo aqui, ele é o dobro desse ângulo aqui. Então, mostra que conforme esse espelho é rotacionado, o ângulo do raio refletido vai ser sempre o dobro do ângulo formado pela rotação desse espelho, que no caso aqui é o alfa. Tudo bem? Agora nós vamos chegar na parte de associação de espelhos planos. Vamos observar primeiro essa figurinha aqui. Então aqui nós temos 2 espelhos, espelho 1 e espelho 2. De modo que o nosso observador, o nosso objeto, esteja aqui, entre esses 2 espelhos, nessa região aqui, ok? Repare que o ângulo formado pelo espelho 1 com o espelho 2 é de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, esses 2 espelhos estão dispostos perpendicularmente. Então, aqui nós temos a imagem do nosso observador, I1. Porém, aqui também nós temos a imagem desse observador, I2. Ok? Então, a imagem do espelho 2, a imagem do observador é I2. E no espelho 1, a imagem do observador é I1. Sempre obedecendo a mesma distância aqui e a simetria. Nesse quadrante aqui, nós temos
a reflexão de 2, que no caso é I2', porém ela vai coincidir com a reflexão de 1, nós chamamos de 1'. Então, nesse caso aqui, esse ponto ele vai coincidir, a imagem dele vai coincidir com a imagem 2 e com a imagem 1. Isso vai ser importante para a gente entrar na parte de números de imagens. Que nós temos essa equaçãozinha aqui, que o número de imagens, que a gente representa pelo n, é 360 graus, dividido por esse ângulo alfa, a gente chama de alfa, menos 1. Por que a gente tem esse menos 1 na fórmula? Porque a gente vai excluir esse caso aqui, no qual, nessa parte aqui refletora, a imagem de 2 vai coincidir com a imagem de 1. Por isso, nesse caso aqui, a gente não vai considerar e duas linhas diferente de uma linha, porque nesse caso eles vão coincidir. Então, a gente vai excluir um caso aqui, ok? E além do mais, como o observador está nesse quadrante, vai haver a reflexão nesses outros 3 quadrantes aqui. Então, vamos observar o número de imagens para o caso de alfa igual a 90 graus. Bem, a gente, então, entrando nessa equação, a gente sabe que 360 dividido por alfa, que nesse caso 90 graus, a gente sabe que 360 dividido por 90 é igual a 4. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Então, o nosso n, que é o número de imagens formadas nesse caso, será igual a 3. Então, o número de imagens formadas de modo que é disposto perpendicularmente o espelho 1 e o espelho 2 será 3. Então, a gente chegou nessa relação. Então, a gente mostra que, nesse caso aqui, o número de imagens formadas por esses espelhos serão 3 imagens. Ok? As imagens desse objeto aqui. Então, aqui embaixo nós temos duas condições aqui. A primeira, quanto menor o ângulo entre esses espelhos, mais imagens serão formadas pelos espelhos. Essa é uma propriedade. E a segunda propriedade nos diz que, se os espelhos forem paralelos, ou seja, se o espelho 1 for paralelo ao espelho 2, serão geradas infinitas imagens por esse espelho. Ok? Nós vamos observar melhor isso com esses casos aqui. Então, aqui nós temos o primeiro caso. Quanto menor o ângulo, mais imagens serão formadas pelos espelhos. Bem, aqui nós temos o nosso espelho formando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Ok? Então, aqui a gente consegue enxergar, de acordo com o exemplo anterior, que o número de imagens formadas por esses dois espelhos são 3. Já observou isso antes. Com esses ângulos formando um ângulo reto, 90 graus, sendo perpendiculares. Mas nessa segunda imagem, os espelhos são dispostos de uma maneira que esse ângulo entre esses dois espelhos é diminuído. Então você pode reparar que aqui são formadas mais imagens. Ó. E conforme essa angulação vai diminuindo, vai formando mais imagens. Ok? Isso nos mostra que essa equação aqui ela é válida. Então, quanto menor o ângulo, mais imagens serão formadas pelos espelhos. Você pode perceber que o ângulo é menor que aqui, e aqui tem mais imagens geradas do que aqui. Ok? O ângulo ele é maior. E nesse caso aqui, nessa segunda propriedade, nós temos dois espelhos paralelos. Aqui nós temos um espelho grande e um espelho pequeno, ok? De modo que eles estão paralelos um ao outro. Então, nesse caso, como os espelhos estão paralelos, vocês reparam aqui que são geradas infinitas imagens. Ó, podem reparar que aqui são formadas infinitas imagens devido
ao paralelismo desses dois espelhos, ok? Que mostra mais uma vez que aquela equação n igual a 360 graus dividido pelo ângulo alfa menos 1 também é válido, ok? Então, essa foi a nossa associação de espelhos planos, com os exemplos. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e lembre-se dessa frase aí embaixo. Cuide de quem você ama. Fique em casa.